Em Brasília, 19 horas. Trabalhadores do Brasil! Atenção, povo de Porto Alegre! Atenção, Rio Grande do Sul! Atenção, Brasil! Atenção, meus patrícios, democratas e independentes de todo o Brasil! A voz da legalidade. Um programa em defesa do Estado democrático, do trabalhador brasileiro e da defesa do Brasil. Uma coprodução das rádios Falando de História e Rádio Contraste, em parceria com o canal Um Ponto de Dúvida. Muito boa noite, amigos. Estamos começando mais uma edição aqui do A Voz da Legalidade, este programa em defesa do Brasil, em defesa do trabalhador brasileiro, em defesa da nossa nacionalidade, da nossa brasilidade. Nessa segunda edição, meus caros, eu queria conversar com você de perto. Vamos trocar uma ideia, vamos conversar. Imaginemos que eu estou aí na sua sala, na sua sala de estar, você está me recebendo na sua casa e eu gostaria de conversar de forma sem ser essa coisa formal, certo? Claro que também não vamos partir para informalidade total, evidentemente, com respeito, é claro. Meus caros, a extrema-direita, durante o processo eleitoral, se adonou, essa é a palavra, se apropriou. Eu acho que ia começar a fazer a privatização do Brasil aí com os símbolos nacionais, né? O candidato vencedor, o presidente eleito agora, se elegeu com aquela coisa de que ele é brasileiro e quem não é com ele não é brasileiro. Afinal de contas, a esquerda usa a bandeira vermelha, é a bandeira do comunismo, e só a direita é que realmente representa, vamos dizer assim, o povo brasileiro. Isso é uma falácia. Isto é como se fosse um mito do gaúcho. Eu falo do Rio Grande do Sul, então as pessoas podem achar que todos os gaúchos andam a cavalo, vestidos de pilcha, e todos os gaúchos tomam chimarrão. A verdade, meus amigos, é que nem todos andam a cavalo, que é o meu caso. Nem todos tomam chimarrão. Eu tomo chimarrão, mas nem todos os gaúchos tomam chimarrão. E nem todos os gaúchos, né, são gaúchos de fato, porque se a gente for pegar a origem da palavra gaúcho, vem de gaúcho, e por uma questão aí que nós temos o gaúcho argentino, gaúcho uruguaio, afinal de contas essas terras aqui, até 1808 ali mais ou menos, né, eram terras de origem, colonização espanhola. Mas eu não vou contar sobre isso, é outra história. O que eu quero dizer, meus amigos, é que nós temos que assumir a nossa brasilidade. Não podemos deixar mais que aproveitadores usem de nossos símbolos. Portanto, meus amigos, vamos usar o verde, amarelo, azul e branco. Vamos usar, mas não como eles usam, como se fosse o uniforme da seleção CBF. Não tem nada de CBF. Usem os símbolos de uma maneira sóbria, com respeito aos símbolos, com coerência aos símbolos nacionais. Vamos nos mostrar como brasileiros que somos. Afinal de contas, nós somos os verdadeiros nacionalistas. Nós somos os verdadeiros defensores da pátria. Nós somos aqueles que realmente
lutam por um país melhor. E não que não haja do outro lado pessoas bem intencionadas. Nós não precisamos, para nos fazer os outros, desfazer do outro. Então, meus amigos, a gente precisa sentir essa brasilidade cada vez mais. Depois da derrota, porque para mim, no final do domingo, não foi um sentimento de derrota pura e simplesmente. Foi uma derrota coletiva. A eleição não teve vencedores. A eleição teve perdedores. Todos perderam, inclusive o vencedor. O vencedor foi o maior derrotado. Porque foi a eleição da mentira, a eleição da enganação, a eleição de quem cutucava o outro da forma mais antiética possível. Nós não podemos aceitar isto. Meus caros, este programa nasce exatamente para ser uma resistência a isto. E nós vamos fazer resistência. Portanto, meus amigos, eu quero lhes dizer que a partir de agora é preciso que a gente se engaje nos movimentos. E por isso, e ninguém me pediu para fazer essa propaganda, mas eu vou fazê-la, eu vou divulgá-la. Adentrem, conheçam a plataforma Todos com Ciro. Isto mesmo, há uma plataforma na internet chamada Todos com Ciro. Vai lá você pode se inscrever, você vai virar um usuário daquela plataforma e você vai ter contato com pessoas que apoiaram o Ciro na sua cidade, na sua região, no seu estado. Nós precisamos criar uma rede de pessoas e vamos usar a internet como um instrumento para isto. Então, busquem aí no Google, Todos com Ciro. Tem canal de YouTube, tem Facebook, tem uma série de coisas. Porque todos estamos com Ciro. Ciro Gomes hoje é a voz da centro-esquerda. Ciro Gomes rompeu de fato com o Partido dos Trabalhadores. E como liderança, como uma nova liderança política, Ciro Gomes representa uma ideia. E nós estamos representando uma nova ideia. Uma ideia de uma política nacionalista que respeite as individualidades do nosso povo, das nossas regiões. Que faça uma política séria, que mostre para a população o que está acontecendo. Ciro Gomes é a representação de um novo olhar para a nossa sociedade. Nessa segunda edição, eu preciso dizer uma coisa, meus amigos. Nós temos que nos unir, estudar a proposta do Ciro. Nós temos que dizer àqueles que adotaram como seus próprios símbolos os símbolos pátrios, aqueles canalhas que se usaram de nossas bandeiras, de nossas cores, e dizer: vocês não têm esse direito. Nós vamos, a partir de agora, unir forças para fazer a oposição. Por isso, vamos sentar com o Partido dos Trabalhadores, com a bancada dos deputados do Partido dos Trabalhadores, mas não para fazer conchavos, absolutamente, mas para traçar estratégias do campo da centro-esquerda, estratégias que sejam realmente eficazes
na denúncia dos abusos que virão com Jair Bolsonaro. Esta aliança não é uma aliança para a eleição, que já passou. A eleição já passou. Nós não temos mais o terceiro turno da eleição. A partir de agora, cada um vai para o seu lado, traçar o seu caminho eleitoral. Mas durante os 4 anos, teremos que ter uma programação contínua, uma programação dos interesses da nação. E como nós somos nacionalistas e colocamos a nação em primeiro lugar, e Ciro já fez isso lá atrás, quando deixou, né, o seu espaço para que a dona Dilma assumisse, quando ele foi e assumiu o apoio, mesmo sendo passado para trás, Ciro Gomes hoje está na frente desse processo, como um maestro, nos dirigindo para um caminho e dizendo-nos, como uma orquestra, que cada membro dessa orquestra precisa fazer a sua parte. Teremos aqueles que irão para as redes sociais, terão aqueles que vão para os manifestos públicos, terão aqueles que estarão no parlamento, terão aqueles que vão publicar artigos, terá você, eu e todos nós para fazermos uma militância de oposição, mas uma oposição sem raiva, uma oposição com amor, uma oposição que fale dos problemas reais do Brasil, uma oposição que não minta ao povo brasileiro, porque o povo brasileiro nas urnas deu o recado. Quem não quiser entender o recado do povo brasileiro não vai se eleger em 2022. O povo está cansado de estelionato eleitoral. Embora o povo vai ter mais porque a perspectiva é de que Jair Bolsonaro não faça um bom governo. Mas nós não estamos aqui da torcida do quanto pior, melhor. Porque nós somos brasileiros. E nós queremos que haja coisas boas para o Brasil. E queremos assumir um Brasil melhor. Para dizer que, se foi bom com alguém que não era tão bom, imaginem vocês um país comandado por um homem preparado, por um homem que buscou sua preparação, por um homem que batalhou, que militou. Ciro Gomes representa tudo isso. Este nacionalismo, este amor para com o Brasil. Portanto, meus amigos, hoje é hora de estarmos pensando o Brasil para daqui 4 anos, mas também pensando um Brasil que nesses 4 anos precisa de uma oposição forte, de uma oposição aguerrida, de uma oposição verdadeira, de uma oposição que escute as pessoas. E eu tenho batido nessa tecla. Precisamos ouvir mais as pessoas. Eu não vejo as pessoas ouvindo os outros. Muito mais do que trazer propostas, que são necessárias, evidentemente. É preciso que também escutemos as pessoas. Porque é muito triste você querer falar de teoria de política para aquele trabalhador que está no ônibus lotado, que está ganhando o salário mínimo, que está vendo os seus direitos serem rasgados. Esta pessoa não precisa disto. Esta pessoa precisa de alguém que olhe para ela e diga: eu estou junto contigo, o que podemos mudar é aqui. E esta pessoa, ela quer ser escutada. Vamos escutar as pessoas, vamos nos escutar, vamos dar o ombro para os nossos companheiros. Os tempos de agora necessitam de companheirismo, de lealdade, de humildade, de inteligência, de estratégia. E é isso que eu tenho a dizer
nessa segunda edição desta Voz da Legalidade. Porque aqui a gente respeita as leis. Aqui nós respeitamos, repito, respeitamos a ordem, a legalidade. E, portanto, meus caros, nós não queremos chegar ao poder de qualquer jeito. Nós queremos chegar no poder com propostas, com, no mínimo, e é isso que eu quero dizer para vocês, no mínimo com coerência. Porque Deus é bom, Deus é justo e bom. E Ele é justo nas suas leis. E aqueles que cometem injustiças, um dia terão que pagar por elas. Demore 10, 20, 30, ou como no caso do PT. E aqui vamos fazer uma análise crítica rapidamente. O PT pagou pelos seus erros. Então, de vez em ficarmos aqui só falando dos erros do PT, que são inúmeros, nós podemos olhar para esses erros e mostrar para nós mesmos o caminho que não devemos trilhar, sem ficar apontando o dedo para os outros, mas olhando para si próprio para construir um novo caminho. E é por isso que a Voz da Legalidade está no ar, para que a gente crie um novo caminho para o nosso país. Vamos à luta, companheiros.